Vimos lá na ementa, eu vou voltar um pouquinho, nós vimos lá na ementa que, vamos pegar, o homem do mundo natural ao mundo cultural. O homem do mundo natural ao mundo cultural. Vamos lá? O mundo da natureza e o mundo da cultura. Podemos considerar a realidade sob duas formas distintas, quais sejam o mundo da natureza e o mundo da cultura. O que é o mundo da natureza? O que é o natural? As palavras natural é aquilo que vem da natureza, daquela naturalidade. Então vamos ver. Mundo da natureza é tudo aquilo que nos foi dado. É tudo aquilo que nos foi dado. Se veio da natureza, quem é que dá? Quem deu? Deus. As dádivas. Existe independente da atividade humana. Olha só. O mundo da natureza é tudo aquilo que nos foi dado. E nós recebemos quando? No momento do nosso nascimento. No momento da nossa existência. E existe independente da atividade humana. Você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada. O mundo natural é esse mundo. Trata-se de realidade natural. Aqui existem as leis físicas matemáticas que são regidas pelo princípio da causalidade. Ou seja, são leis cegas aos valores. São meramente indicativas. Exemplo, a Terra é um planeta. Princípio da causalidade. Na natureza nada ocorre por acaso. Cada fenômeno tem sua explicação em uma causa determinante. Esse princípio corresponde ao nexo existente entre a causa e o efeito de um fenômeno. A gravidade nos explica que se a caneta cair da mesa, será atraída para o chão. Veja que existe uma relação entre as disciplinas. Parece até que estamos estudando física, química, matemática, mas é isso. O mundo natural é aquele mundo que nós recebemos, que nós não precisamos fazer nada. Nada. Esse mundo natural é tudo aquilo que foi dado. E quem é que dá? Quem nos deu? Com que propósito? Como nós vimos, o mundo da natureza e vamos ver o mundo da cultura, o mundo cultural. Já que se o mundo natural é aquilo que nos foi dado, que nós não precisamos fazer nada, o mundo da cultura é aquele que é construído pelo homem ao longo da história. Trata-se de realidade humana cultural histórica. E aqui se situa o direito. Aqui começa. O mundo natural, jus naturalismo. O mundo cultural, positivismo. Mundo natural, naturalismo. Mundo cultural, positivismo. Por quê? É aquela homenagem ao longo da história. Trata de uma realidade humana, cultural, histórica, que aqui se situa o direito. O homem produz as leis culturais. O homem produz as leis culturais, que são normas imperativas. Dever ser. Exemplo. O homem deve ser honesto. O pai e a mãe devem alimentar seus filhos. O devedor deve pagar o credor. Não se deve matar ninguém. O homem planeja e constrói seu mundo de acordo com as suas ideias. Tem liberdade criadora. Harmoniza a natureza. Volta aqui. Volta aqui. Se o mundo é natural, é aquele que nós recebemos de quem? Da natureza. Recebemos pelo simples fato de existir. O mundo cultural, não. Já existia, você nasceu, existia um mundo natural. Quando você consegue modificar esse mundo natural, você está construindo um mundo cultural. Porque ele tem uma intervenção do homem.
O homem precisa interagir. O homem precisa evoluir. A evolução. Olha o fato social. As transformações que ocorreram. O direito muda. A sociedade muda. Por isso que é preciso o direito evoluir. É o ser e o dever ser. A zetética e a dogmática. O que é dogma? É aquilo que não se discute. Eu nasci assim, eu nasci assim, vou morrer assim, vou crescer assim, e vou ser assim, e nasci torto, morro torto. Não é assim. Você produz aquilo que você precisa. O homem tem uma capacidade de quê? O homem tem a capacidade de se adaptar-se. Agora, que o homem deve ser honesto, é fato. O pai e a mãe devem alimentar seus filhos, é fato. O devedor deve pagar o credor, é fato. Não se deve matar ninguém, é fato. O homem planeja e constrói seu mundo de acordo com suas ideias, é fato. Tem liberdade criadora, harmoniza a natureza. Isso aqui nós estamos falando de normas imperativas, que é o dever ser. Isso aqui são dogmas. Você não tem o que questionar. Você precisa seguir. Agora o ser se questiona, você indaga o ser. Você quer ver um negócio? Proibido a entrada de animais no apartamento, no condomínio. Proibido a entrada de animais no condomínio. O dever ser não se questiona. Ele é dogma. É proibido e ponto. Isso aqui nós estamos tratando da zetética e da dogmática. A dogmática jurídica não se questiona, é proibido. Agora, no mundo da zetética, não é permitido por quê? Aí alguém vai justificar. Porque o animal pode machucar ou ferir o homem, ou ferir as pessoas. Mas eu tenho uma tartaruga, ela não fere. As indagações, ela vai abrindo um leque. Então, o que é o mundo natural? O mundo natural é aquilo que você recebe como uma dádiva, aquilo que é seu por natureza. Agora, o mundo cultural é tudo aquilo que vem sendo construído pelo homem ao longo da história. No tempo das cavernas, o homem vivia, de certa forma, já em sociedade. Mas por que o homem vive em sociedade? Por que o homem precisa aglomerar? Por que o homem precisa um do outro? O homem precisa porque ele não tem capacidade de sobreviver sozinho. O homem não tem a força do boi, não tem a velocidade do cavalo, não tem a agilidade da cobra tanto na água como na terra, não tem a mesma agilidade do peixe. Então ele precisa do outro ser humano. Ele precisa interagir. Ele precisa criar o teu ambiente. Se eu sou sozinho, eu não tenho problemas. Por que é aqui que se citou o direito? Veja só. Porque se eu sou sozinho, eu não vou ter problema de relacionamento. Mas à medida que eu preciso me organizar, à medida que eu preciso aglomerar, eu preciso viver em sociedade, os problemas de relações humanas começam a surgir. A lide, ela surge. Os contratempos irão surgir. Então eu preciso, na verdade, fazer com que a minha necessidade seja suprida com a interação com o outro. Então eu já estou criando, eu já estou construindo, criando a história, mudando, porque eu estou mudando o mundo natural para o mundo cultural. Enquanto que o mundo natural
é aquilo que você recebe, né? É aquilo que você recebe pelo simples fato de você ter nascido. Agora, o mundo da cultura é aquilo que você constrói ao longo do tempo. Aristóteles já dizia que o ser humano é um homem sociável. Mas por que ele vai se interessar por essa tese e defender? Porque ele sabe que o homem precisa do outro homem para se interagir, para ele produzir, para ele evoluir. Mas essa reunião, essa aglomeração, só vai ser belezas, só felicidades, só alegrias? Muito pelo contrário. Aí começa a surgir os problemas de relacionamento. Aí começa a surgir a necessidade do direito. Começa a surgir a necessidade do Estado intervir. Porque aí o homem vai ser obrigado a produzir leis. E essas leis são tidas como leis imperativas. Elas são normas imperativas. Ela deve ser e tem que ser cumprida, independente se você concorda ou não com a lei. Porque se você deve, a lei diz que você tem que pagar. A lei diz que você não deve matar. Ou melhor, você pode até matar, mas você vai receber uma sanção por isso. O homem ele planeja e constrói seu mundo de acordo com as suas ideias e de acordo com a sua necessidade. Então nós temos o mundo natural, nós temos o justnaturalismo e temos o mundo da cultura ou mundo cultural, surge aí o positivismo. Então vamos ver o que é direito. Direito é um conjunto de normas, leis estabelecido por um poder soberano que disciplinam a vida social de um povo. Isso aqui é um conceito do dicionário Aurélio. E Kelsen, pensador brilhante, autor da teoria pura do direito, considerava que direito seria um conjunto de normas, era chamado de positivista, porque acreditava que o direito era posto, positivado, transcrito em normas escritas. Vamos voltar aqui um pouquinho, vimos que lá o direito natural, o mundo natural ou o direito natural, ele não era escrito, mas aqui o direito, para o dicionário, no conceito hoje de direito e principalmente para o pensador brilhante que foi Kelsen, e ele defendia a teoria pura do direito, se estar na lei, tem que ser cumprido. É norma. Não tem que justificar. É o dever ser. É chamado de positivista por isso, porque ele acreditava que direito era posto. O direito tem que ser. Ele tinha que afastar das outras ciências. Ele tinha que afastar da religião. Ele tinha que afastar dos costumes. Ele tinha que afastar de tudo aquilo que era contra o que a lei determinava, o que as normas determinavam. É a teoria pura do direito. Porque para ele não tinha justificativa. É o dever ser. Não existia para ele só existia essa dogmática jurídica. Para ele não tinha o que ponderar. Para ele não tinha o que questionar. Vamos ver? Ao conceito 2. O direito é processo de adaptação social que consiste em se estabelecerem regras de conduta, cuja incidência é independente da adesão daqueles que a incidência de regras jurídicas possa interessar. Aí diz Ponte de Miranda, o direito está em função da vida social. O direito, processo de adaptação. O homem se adaptou, o homem precisou que o Estado interferisse nas relações. De que forma? Como foi criado? Vocês verão lá na história do direito que vai ser preciso o homem abrir mão, cada ser humano abrir mão de um pouquinho do seu direito, porque ele vivia de uma forma isolada, para passar a viver de uma forma social, conjunta, todos ali atrelados,
alegres e felizes e às vezes tristes e decepcionados. E aí ele precisava achar alguém para que regrasse esses entendimentos. Se o homem tem que se adaptar ao meio, ele vai ter que abrir mão daquilo que é seu. Ele vai ter que aceitar que uma terceira pessoa, uma outra pessoa venha intervir nessas relações. Porque é preciso que se estabeleça regras. Para quê? Para manter a ordem. Então essas transformações que ocorrem dentro da sociedade, elas têm que depender da ação daqueles que possam interessar ou que queiram só tirar proveito da situação. Porque onde há homem, há sociedade. Onde há sociedade, há direito. Logo, onde há homem, há direito. E onde há direito, também há deveres. Os cenários de lutas, as alegrias, os sofrimentos do homem ao longo da história nos mostra que o direito é necessário, pois onde há aglomeração de pessoas, há relacionamento humano, que automaticamente gera amizade, amor, colaboração, mas por outro lado traz a discórdia, intolerância, a inimizade, o natural aparecimento dos conflitos sociais vão demandar soluções que o direito irá cuidar. Veja, o homem, como diz Aristóteles, o homem é um ser sociável. Mas por que é um ser sociável? É porque ele é bonzinho ou porque ele precisa do outro? Aí o homem saiu do seu mundo natural, começou a criar as polis, já estamos entrando lá na área da história do direito, estabelecer as suas relações, e aí começa a surgir as alegrias, sofrimentos, tristeza, discórdia, intolerância, inimizade, e precisa, como eu disse, de alguém para direcionar, de alguém para intermediar ou demandar essas soluções que o direito irá cuidar. Então esse é um papel do direito, esse é o papel do advogado, esse é o papel do juiz, do magistrado e esse é o papel do Ministério Público. Veja que lá nós vimos que no início ninguém é melhor que o outro. Todos têm as suas responsabilidades. Todos têm que ser feito ou exercer o teu papel para que não venha ter esses conflitos, para que não venha ter essa inimizade. Então, aí nós temos o fato social, que são as transformações que ocorrem no meio social. Dentro de uma sociedade é possível ter amor, colaboração, mas sobretudo deve haver um equilíbrio e quem vai dar esse equilíbrio para amenizar essas discórdias é o direito. Mútua dependência entre o direito e a sociedade. Fato social e direito. Direito e sociedade são entidades congênitas e que se pressupõem. O direito não tem existência em si próprio, ele existe na sociedade. Então, como poderíamos dizer que o direito existiria sem a sociedade? Não tem como. Porque o direito ele vai agir exatamente onde tem os problemas de relações. É para isso que serve o direito. E onde é que nós vamos encontrar esses problemas? Dentro da sociedade. O que é o fato social de Durkheim? O fato social para ele são as transformações que ocorrem no meio social. O homem ele tem a necessidade de se reorganizar e aí começa a surgir os problemas. Por isso que eles se dizem que eles são entidades congênitas. Um atrai o outro.
eles nascem um em razão do outro. Se tem o fato social, se tem a sociedade, o direito tem que vir com o propósito de regular essas relações. O direito está em função da vida social. A sua finalidade é a de favorecer o amplo relacionamento entre as pessoas e os grupos sociais, que é uma das bases do progresso da sociedade. Quem afirmou isso foi Paulo Nader. O direito pressupõe a promover os alicerces de convivência pacífica e promissora. Essa é a finalidade do conjunto de normas jurídicas imposta pela sociedade a si mesma, através do Estado, para manter a ordem e coordenar os interesses individuais e coletivos. Essa é a finalidade do conjunto de normas jurídicas impostas pela sociedade e a si mesma, através do Estado, para manter a ordem e coordenar os interesses individuais e coletivos. O direito está em função da vida social. O direito ele veio para servir, para tratar dessas relações dentro da sociedade. É favorecer um amplo relacionamento entre as pessoas. As pessoas elas se relacionam. As pessoas elas formam os grupos. Essa sociedade. E essa sociedade ela tem dificuldade de se reorganizar. E aí o direito propõe a promover os alicerces de convivência. Seja ele de interesses individuais ou seja ele de interesses coletivos. Então, o meu interesse não deve sobressair ao interesse do outro. O meu interesse não deve prevalecer sobre o interesse do outro, desde que eu venha prejudicá-lo. Vamos voltar um pouquinho no direito natural. Direito natural ou justnaturalismo é uma teoria que postula a existência de um direito cujo conteúdo é estabelecido pela natureza. O direito natural ou justnaturalismo é aquilo que você recebe, é aquilo que você é aquilo que você tem. É uma teoria que postula a existência de um direito cujo conteúdo é estabelecido pela natureza. E é levado em qualquer lugar. O direito à vida, o direito à alimentação. Outro ponto a se evidenciar é que o direito natural, ele não é escrito, não é criado pela sociedade e nem é formulado pelo Estado. Não é. Por isso que ele é chamado de justnaturalismo. Porque quando é criado pelo Estado, como eu disse lá, na teoria de Kelsen, pura do direito, lá é um direito positivista, é um direito imperativo. Enquanto que no direito natural, ele não é imposto pelo Estado. Ele é espontâneo e se origina da própria natureza social do homem. Revela pela conjugação da existência e razão. Princípios de caráter universal imutáveis. Exemplo: direito à vida, direito à liberdade. São diversas as origens do direito natural. Para os helenitas, o direito natural ele corresponderia à natureza cósmica, o cosmo. Veja a ideia de Platão, mundo das ideias, mundo perfeito, o equilíbrio que existe lá na órbita. Esse universo ele é perfeito. É a teoria de um direito natural para os helenitas.
Já para os teólogos medievais, a origem do direito natural ele vem de Deus. Lembra? Lá no livro do Gênesis, quando Deus criou o mundo, ele criou o homem e a mulher. E lá, ele também proibiu, olha só, proibiu Adão de comer do fruto prometido. Adão pecou, cometeu um pecado e recebeu a sanção. Veja que Adão ele não tem coragem de assumir a sua responsabilidade. O que ele fez? Ou o que ele fazia no momento do seu julgamento, quando Deus parou para julgá-lo, para indagar. Adão, olha aqui, por que comestes do fruto proibido? Foi porque a Eva me induziu. Eva, por que você deu do fruto proibido para Adão? Porque a cobra me induziu. E quem foi castigado? Quem recebeu a sanção? Todos. Deus agiu ou estava na figura, como se fosse assim, do Estado. Se você pecar, ou se você agir contra a lei, você vai responder e você receberá a sua sanção. Agora, qual é a origem do direito natural para os racionalistas? Ele dizia que o direito natural é o produto da razão humana. Atualmente, a corrente majoritária afirma ser o direito natural baseado na natureza humana. Todo ser é dotado de uma natureza e um fim, ou seja, a natureza do ser, suas propriedades, define o fim a que este tende. Para se chegar a esse fim, devemos respeitar algumas normas que compõem o direito natural. O direito natural ele também tem suas normas. Não são normas impostas pelo homem, é pela razão de existir o direito. O direito à vida, o direito de nascer, ainda revela o legislador sobre os princípios fundamentais de proteção ao homem. É constituído por um conjunto de princípios com caráter universal. Princípios que vai abranger a todos. Eles são imutáveis e pertencem a todos os tempos. Não são elaborados pelo homem e emanam de uma vontade superior porque pertencem à própria natureza humana.